Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros em cena, né? Leituras em cena, que foi um quadro que eu criei no mês passado para trazer um pouco sobre essa atualização de leituras em relação, né, de um mês para outro, o que tá rolando, o que eu tô lendo, se eu terminei, se eu não terminei, em que pé estamos, o que eu tô achando desses livros, quais são os que estão no radar, enfim, tudo isso. Então vamos começar. Primeiro por um livro polêmico, Meridiano de Sangue. Eu estava lendo esse, né, eu falei dele no Leituras em Cena do mês passado. Só que assim, eu abandonei, eu desisti dele, porque não tava rolando pra mim, não sei porquê. Não tava me pegando a história, eu já tava avançando bem, eu acho que tava quase na metade dele. Mas não tava me prendendo, é um livro que eu achei um pouco confuso, você não consegue se situar muito bem. É um livro bem violento, morte daqui, um escapelado dali, sangue daqui, enfim. É um pouco pesadinho esse livro, não que isso importe muito pra mim, mas o que me pegou mais foi eu não estar entendendo a história e me conectando com ela, porque o livro vai passando, vai passando, vai passando, e sabe assim, eu já tava quase na metade, se me perguntar a história, a cronologia das coisas e tal, eu não ia saber dizer, sabe? Eu não sei. Parecia que nada ficava na memória também, sabe? Eu lia, quando acabava, não ficava nada, sabe? Enfim. Ele tem uma escrita moderna também que chega um momento que dá uma certa agonia, porque os diálogos não tem travessão e etc. E tem uma hora que você confunde quem tá falando o quê. Enfim, não tava rolando. Eu tava lendo, assim, muito na força, assim, sabe? Não curti muito. Acabei abandonando. Falei, ah, não, vamos ler alguma coisa que eu queira ler. Aí eu acabei desistindo dele. Acho que às vezes a gente tem que fazer isso, né? Pode ser que em outro momento eu retorne para esse livro e goste. Eu acho que ele talvez não seja o melhor livro do Cormac para começar, né? Eu nunca li nada dele. Tava com grandes expectativas e tal, mas não rolou. Então eu provavelmente vou escolher outro dele para dar uma outra chance, né? Esse cenário também, uma coisa meio Velho Oeste, não é algo muito familiar para mim. Então tem algumas descrições de algumas coisas que não funcionaram pra mim, assim, eu tava assim, tá, mas eu não sei nem o que é isso. Sabe quando é uma coisa muito específica? Enfim, decidi abandonar, não tava rolando. Outro livro que está comigo ainda, eu não terminei, estou chegando na reta final, é A Fúria dos Reis, o segundo livro da série Game of Thrones, né? E assim, que livro delicioso, gente. Esse daqui eu não terminei porque eu tenho lido pouco por dia dele, né? Não tenho conseguido ler com tanta intensidade igual eu li o primeiro. O primeiro eu li acho que uns 6 capítulos por dia, então fluía bem, né? Eu terminei bem mais rápido que esse. Esse daqui tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas, mas eu não tenho conseguido ler muito dele por dia, então o processo está um pouquinho mais lento. Mas é um livro muito gostoso, assim. Eu não vou dar muito spoiler, porque quando eu terminar esse, eu quero gravar um vídeo só sobre ele. E eu também preciso reassistir a segunda temporada, porque eu quero, né, fazer a comparação das duas, como eu fiz com o primeiro livro. Então, vai demorar ainda, acho que pelo menos umas 2 semanas para essa resenha sair, 2, 3. Porque é o tempo de eu terminar de ler o livro e reassistir a segunda temporada. Porque que eu saiba, é a partir desse livro que várias mudanças começam a acontecer, né, do livro para a série. Eu quero trazer um pouco disso aqui. Mas, enfim, tem capítulos muito gostosos de ler aqui. É uma leitura prazerosa, assim. Eu confesso que lembro muito pouco da segunda temporada da série. Tem uma coisinha ou outra, um arco ou outro que eu lembro que tá aqui no livro, mas muitas coisas eu fico, nossa, isso tem na série? Eu não lembro. Enfim, acho que não é uma temporada tão marcante assim. Eu não lembro mesmo, assim, o que acontece na segunda especificamente. Acho que eu lembro mais da primeira, a primeira é muito marcante, e alguns eventos da terceira e da quinta, eu acho. A segunda e a quarta, na minha cabeça, eu não lembro o que acontece. Mas enfim, se o primeiro livro já foi muito gostoso, esse daqui já começa muito bom. O prólogo desse aqui já é muito bom. Então é um livro realmente que flui muito bem. Para substituir o Cormac, né, já que não estava rolando o Meridiano de Sangue, eu escolhi Guerra e Paz, do Tolstói.
É um livro que eu já tinha falado aqui no canal, que eu já estava muito ansioso para ler, né? O box está até aqui, finalmente abri. E, enfim, então esse aqui é o primeiro volume, são 2, né? Tem um outro preto, que é o segundo. Então esse daqui também já começou muito bem, eu curti muito a leitura, deu uma certa paz, assim, porque, como eu falei, né? Não tava rolando a leitura do Meridiano. E quando eu abri isso aqui, eu comecei a ler, já me interessou muito mais. E acho que ler algo que você tá afim naquele momento faz muita diferença. Por isso que eu falei, né? Não tô fazendo mais listas de livro, assim, porque às vezes você não tá no momento de ler aquele livro. Não cabe para aquele período seu. E aqui a leitura tem fluído mais. Eu tô mais ou menos na metade dele. Tô chegando na metade. Também não vou falar muito sobre, porque eu quero fazer uma resenha específica sobre ele, que tem muita coisa para falar, já prevejo que vai ser um vídeo meio grande. Mas é Tolstói, né, gente? Eu gosto muito da escrita do Tolstói, acho impressionante como ele escreve de um jeito muito gostoso de ler e ao mesmo tempo com muita profundidade, assim, sabe? Na primeira parte do livro você consegue tirar tantos assuntos, tantos assim, são tantos personagens envolvidos em questões tão diferentes e aquilo, nossa, dá pra gerar muita discussão, é muito pano pra manga. E eu gosto muito disso. E eu tô lendo nessa tradução aqui que é do Rubens Figueiredo. Em geral, o pessoal fala que a leitura dele é a mais fluida e simples, e eu concordo, assim, tem fluído muito bem a leitura, é gostoso de ler e simples, assim, não tem muito aquela coisa, tá? Nossa, muito rebuscada, muito poética, não sei o quê. Não, você lê, entende e isso faz a leitura ficar mais ágil, sabe? Então eu tô gostando bastante desse daqui. Em algum momento eu paro e falo especificamente sobre ele. No campo de leituras mais voltados ao minha profissão, eu comentei, eu tava lendo esse aqui, Arte como Experiência. Continuo lendo, mas assim, a evolução do mês passado pra cá foi quase zero. É um livro bem trucado, assim, ele é legal, você tira algumas coisas, mas é um livro que exige muito e eu confesso que dá uma preguiça, às vezes, de pegar esse livro. Você tá lá, tá lendo, né, as coisas estão indo tão bem, esse daqui, nossa, você demora muito tempo para avançar de páginas, nem sempre você entende tudo que ele quer dizer, enfim, então é um livro que tá indo bem aos trancos e barrancos, eu quero terminar, mas podia muito ser mais simplificado. Não sei o que o autor quis exatamente com todas essas coisas, mas será que precisava ser tão assim, tão entroncado, sabe? Acho que podia ser um pouquinho mais simples. Então ele também, tipo assim, várias vezes que eu não pego nesse livro, porque como, né, já tá difícil administrar o tempo, né? Como eu falei, os 2 livros eu tô lendo muito pouco por dia. E ainda conseguir inserir um terceiro, que também nem tá tão legal assim, é difícil. Mas eu quero terminar. No meu radar, quando eu terminar esse daqui, eu quero pegar esse aqui, Produção Cultural, da editora Sesc, Guia Brasileiro de Produção Cultural. E esse daqui parece um livro muito bom, assim, da folheada que eu dei nele. Eu acho que vai ter muita coisa interessante e importante aqui em relação à minha faculdade, né? E eu também tô produzindo meu primeiro projeto de cultura, então com certeza isso vai me dar boas referências, assim, mais experiência para aplicar e para facilitar também com a faculdade. As minhas aulas voltam dia 10 de fevereiro, esse semestre é voltado bastante para teatro, dança e música, que são minhas áreas de atuação mesmo, né? Então vai ser bem interessante. Então esse daqui é o que tá no radar, quando eu terminar a Arte como Experiência, provavelmente eu pegue esse daqui. Por fim, nesse mês também teve a leitura de Rugas, né, do Paco Roca. Eu fiz um vídeo específico sobre esse quadrinho, tá, no canal, para quem quiser acompanhar. É bem bonitinho, é quadrinho, é muito simples de ler. Eu dividi, né, li metade num dia, metade no outro, mas se eu quisesse ler em um só dava, porque quadrinho é bem diferente, assim, a experiência é totalmente diferente de ler um livro. Mas é bem interessante, aqui temos a história sobre o assunto, né, Alzheimer, sobre a vida de idosos em asilo, sobre, enfim, reflexões de vida. Então é bem legal, bem bonitinho, eu gostei bastante. E eu peguei, assim, porque eu tava sem, né, produzir conteúdo pro YouTube de livro, significa que você tem que estar sempre com livro, livro lido e etc. E ainda não tô próximo de terminar, né,
o Guerra e Paz, nem o Fúria dos Reis do Game of Thrones. Então, ia ficar um pouco sem conteúdo, né? Apesar de eu ter algumas outras ideias e ter uma listinha, né, de organização dos vídeos, essa organização não ia ser o suficiente para eu terminar os outros livros a tempo de gravar conteúdo. Então, eu acabei comprando e lendo esse quadrinho aqui para também preencher um pouco esse tempo, porque é uma leitura muito mais rápida e como eu falei no vídeo, né, do Rugas, é algo que eu quero introduzir mais na minha vida, né? Então quero ler um pouco mais de quadrinhos, conhecer mais desse universo, conhecer outros artistas, né, desenhistas e tal. Então unir o útil ao agradável. Por enquanto foi isso. Então, Rugas, e deixem sugestões de próximos quadrinhos e outros assuntos nesse sentido que eu conheço muito, muito pouco. Outra pretensão que eu tenho por agora é ler algumas peças de teatro, né? Eu acho que eu não li nenhuma esse ano ainda. Parei pra pensar agora, acho que eu não li nenhuma esse ano. Então tem ainda, né, esse box aqui do Shakespeare com um monte de opções pra ler e fazer vídeo aqui pro canal. Tem umas do Chekhov, que tá aqui. Que eu quero ler, ainda mais porque tá tendo uma montagem aqui em São Paulo, de O Jardim das Cerejeiras, e parece que tá bem interessante. Então eu quero ler também essa peça antes de assistir. Inclusive, é muito legal isso, acho que principalmente para quem é de fora do teatro, você lê uma peça e depois assistir, porque quando você vai ver o roteiro, ele é bem cru, digamos assim, né? A forma como aquilo vai ser colocado no palco vai muito da cabeça do diretor, do elenco, da produção como um todo, né? Então, acho que é muito mágico, assim, você lê um texto, enfim, ter as suas impressões, o que você imaginou, e depois ver uma montagem no palco que você vê que tudo pode mudar, né? Inclusive, é muito legal você ver a mesma peça de produções diferentes. Nossa, são universos, assim, de distância, mas ainda é o mesmo texto, é a mesma peça. Mas porque geralmente texto de teatro não vem com tudo pronto. O cenário tem que ser assim, assim, assado. O figurino tem que ser assim, dessa cor, pipipi. Não, isso é tudo criação, né? É criação daquele grupo. Então, é muito legal ver como cada um olha essa história de forma diferente, com uma concepção, uma estética diferente e por aí vai. Então é bem legal fazer isso. Então essas peças estão um pouco no meu radar de próximas leituras. E é isso. Eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer quando eu terminar o Guerra e Paz, esse primeiro volume, se eu já vou engatar direto no segundo, se eu vou dar uma pausa, não sei ainda. O Game of Thrones, quando eu terminar, vai ter uma pausinha, porque eu tô lendo num grupo de leitura. Eu avancei, eu acho que eu tô umas 100 páginas à frente do pessoal, mas mesmo quando eu terminar, eu vou esperá-los pra gente ler o terceiro junto, começar junto. Então, vai ter um hiatozinho aí também pro terceiro livro. E nesse meio tempo eu posso pegar outras coisas. Tem um aqui do Turgenev que eu quero ler, né? Pais e Filhos. Tem esse Clássicos do Conto Russo. Enfim, mas a ideia é pegar livros um pouquinho mais curtos, né? Porque eu comecei o ano já com 2 gigantes. Enfim, né? Só o Guerra e Paz, o primeiro tem 700 e poucas páginas, o Game of Thrones tem 600 e lá vai. Então, a ideia é que nesses intervalos eu pegue algumas coisinhas mais curtas, né? Pegar alguma coisa no Kindle, enfim, por aí. Enfim, é isso, essa é a atualização do Leituras em Cena de fevereiro. Março vem mais, vamos ver o que eu cumpri de fato desse vídeo, o que não deu certo, o que eu achei, quais leituras eu terminei. Fiquem atentos nos vídeos do canal, se inscrevam, curtam, compartilhem todas aquelas coisas que vocês já sabem. Deixo na descrição sempre as minhas redes sociais, quem quiser me acompanhar em outros lugares, assim como a minha wishlist, se você quiser contribuir com novos livros para novos vídeos aqui no canal. E é isso, até mais!